Somente como evitar o uso de extensões IT? Somente pode ser evitado através de um planejamento adequado da quantidade de tomadas a serem utilizadas na residência. Então, como evitar o uso de extensões, T's, benjamins? Fazer um planejamento adequado da sua instalação elétrica. Não tem como fugir. Fazer um planejamento. E para isso, a NBR 5410 de 2004, lá no seu item 95221, estabelece valores mínimos. Então, ela estabelece um ponto de tomada. Se a área do cômodo for igual ou inferior a 6 metros quadrados. Como ela estabelece um mínimo, o projetista você pode colocar mais tomadas que o mínimo. Estabelece também um ponto de tomada para cada 5 metros do perímetro. Isto se o cômodo se a área for superior a 6 metros quadrados. Então, ela estabelece um ponto de tomada para cada 5 metros de perímetro, se a área for superior a 6 metros quadrados. Isso para os seguintes ambientes: quarto, sala, sala de estar, hall. Isso ela define 100 VA para cada ponto de tomada nesses ambientes. Se o ambiente modificar, por exemplo, cozinha, copa-cozinha, área de serviço e áreas molhadas, uma tomada a cada 3,5 metros do perímetro. E as 3 primeiras, cada uma, deve-se atribuir uma carga de 600 VA para cada uma e 100 VA para as tomadas excedentes. Então, a NBR 5410, ela estabelece valores mínimos que vocês podem colocar acima do valor mínimo e nunca abaixo. Somente da seguinte forma que se pode evitar o uso de extensões: fazer um planejamento adequado das suas instalações elétricas no tocante à quantidade e posicionamento das tomadas. Vamos para um exemplo. Imagine que eu tenho um quarto, né? Vocês estão vendo aqui uma planta baixa de um quarto, de 3 metros por 3,20. Aqui tem um mobiliário desenhado. Eu tenho uma cama, nessa posição aqui a cama, e bem aqui de frente para a cama, nós temos uma TV. E aqui a porta abrindo para a esquerda. Então, veja bem, de acordo com a NBR 5410, nós temos que fazer um planejamento adequado das tomadas para evitar o uso de extensões IT. É a única forma. O perímetro dessa área é 3, você vai somar, o perímetro é a soma dos lados. Então, é 3 mais 3, mais 3,2, mais 3,2. O perímetro desse quarto é 12,4. Como a norma diz que é 5 a cada 5 metros uma tomada, 12,4 dividido por 5 daria 2,56 tomadas, ou seja, 3 tomadas. Como esse valor é um valor mínimo, nós aqui no nosso projeto, nós vamos colocar 4 tomadas, tá? Se eu vou colocar 4 tomadas, cada tomada tem 100 VA. Logo, 4 vezes 100, 400 VA. Poderia colocar 3 tomadas? Este é o mínimo estabelecido, não é? Então, fica a critério do projetista e o posicionamento do mobiliário. Nesse caso, eu vou adotar 4 tomadas. Isso vai me dar, nesse cômodo, uma carga de tomada de 400 VA. Onde vamos posicionar essas tomadas? Obviamente, de forma estratégica, nessa cama de casal, terá uma tomada do lado esquerdo e do lado direito, posicionado aqui. E uma tomada para atender essa TV, ok? E uma outra tomada
aqui ao lado da porta, né? Junto com o interruptor que eu vou ter aqui. Então, eu planejei 1, 2, 3, 4 tomadas, sendo suficientes nesse meu exemplo, né? Agora, como que eu faço essa distribuição de circuitos? Então, eu tenho aqui um ponto no teto, aqui eletroduto embutido no teto, na parede, né? Eu vou trazer ao circuito 2 fase, neutro e terra, da mesma forma aqui, fase, neutro e terra. Cabe aqui a vocês um levantamento que é o seguinte: aqui, nesse ponto 2, se existir um outro tipo de aparelho nesse ambiente, você pode colocar essa tomada aqui dupla, tá? Aí você conta como se fosse 2 tomadas, né? Então, o planejamento adequado vai evitar o uso de extensões, tá bom? Agora, também vocês devem escolher o interruptor de forma correta. A iluminação, como a área é 9,6 metros quadrados, que você tem 3 por 3,2, dá 9,6 metros quadrados. A norma estabelece para a iluminação 100 VA até 6 metros quadrados. Passou de 6 metros quadrados, a cada 4 metros quadrados inteiro, você vai ter que acrescentar uma carga de 60 VA para esses 4 metros quadrados excedente. Então, aqui no centro tem uma caixa no teto embutida com a carga de 100 VA, 1, que é o número do circuito 1, que é o circuito de iluminação. Circuito 2 aqui, faltou colocar aqui o terra, tá? Lembrando. Então, como que nós vamos escolher o interruptor? Que interruptor é esse? A escolha do interruptor é importante, pessoal. Por quê? Veja bem, quando você entra pelo quarto, se você usar um interruptor simples, você só vai acender a lâmpada nesse ponto e apagar nesse ponto. Então, o interruptor correto para esse tipo de aplicação é o interruptor three-way, que é essa bolinha cheia que está sendo representada no projeto para vocês. Sendo que esse interruptor, essa letrinha A, mostra o comando do ponto de luz aqui. O comando é aqui e é nesse outro ponto. No primeiro three-way, esse onde eu estou passando o mouse, vai chegar 2 paralelos e o retorno para a lâmpada. Nesse segundo interruptor, chega a fase e 2 paralelos que vêm desse outro interruptor. E aqui nessa caixa está chegando o circuito 1 e o circuito 2, que faltou colocar aqui o terra para o circuito 2. Então, pessoal, deve-se escolher o interruptor de forma correta, senão fica desconfortável. Você chega no quarto, apaga a luz, vai deitar, né? E como é que vai fazer? Então, é importante fazer o uso aqui de three-way. Esse ponto do three-way, ele está conjugado com, embaixo aqui, com um ponto de tomada baixa, né? Eu previ 2 tomadas baixas, uma tomada média aqui, ok? Uma tomada baixa aqui e uma tomada média para a TV. A área total, 100 VA. Nesse cômodo, se a gente fosse falar assim, perguntar qual é a potência nesse cômodo, vai ser 100 VA da iluminação mais 400 VA das tomadas. Isso me daria e me totalizaria 500 VA. Então, dessa forma, eu dei a dica de evitar o uso de extensões e como escolher o interruptor de forma adequada.